Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Nos últimos 2 vídeos, iniciamos uma aproximação entre o legado de Darwin e a Escritura, falando da lei de Moisés e a vida de um modo geral. Nesse vídeo, vamos continuar falando sobre a vida e a história da criação, aplicando as observações de Darwin na leitura de textos do Novo Testamento. Uma passagem bíblica que logo vem à mente em se tratando da seleção natural e o Novo Testamento é a parábola do semeador, conforme encontramos em Lucas 8, 5, 8. Um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa parábola parece especialmente ilustrativa das adversidades naturais que operam atualmente no mundo vivo. A maior parte das sementes lançadas pelo semeador não produziram outro ser, e se perderam, porque foram destruídas em meio às pedras e espinhos ou ainda em solo e clima pouco favoráveis. Havendo apenas uma que, chegando à vida adulta, reproduziu grande número de novas sementes. Muito próxima do que relata Darwin no capítulo 3 da Origem das Espécies, ao tratar das sementes, quando diz: um vegetal que produz anualmente 1 milhar de sementes, das quais apenas uma em média alcança a maturidade, dele se pode dizer que disputa sua sobrevivência com outros vegetais na mesma área. E ainda no capítulo 3 da Origem das Espécies, ao falar da luta pela existência, Darwin escreve que, em relação ao que ocorre na natureza, é absolutamente necessário termos em mente as seguintes considerações. Nunca nos esquecermos de que todo ser organizado que vive em torno de nós se esforça ao máximo, por assim dizer, para crescer e multiplicar-se. Que cada um, pelo menos em determinados períodos da vida, tem de lutar para sobreviver. Que uma destruição considerável inevitavelmente incide sobre os mais jovens ou sobre os mais velhos, seja em cada geração, seja em intervalos periódicos. Darwin chama a atenção, seguidas vezes, sobre a destruição experimentada pela vida nesse cenário natural que conhecemos. A natureza nos parece brilhante e jubilosa quando em situação de superabundância de alimentos. Então não vemos ou não passa pela ideia que as aves cantando alegremente ao nosso redor vivem geralmente de insetos ou de sementes e que assim estão constantemente destruindo a vida. Ou comumente nos esquecemos de como é frequente serem esses pássaros e também seus ovos e filhotes destruídos pelos animais predadores. O fato de estarmos mais familiarizados com o que ocorre com os animais domésticos de maior porte tende a induzir-nos em erro, uma vez que não observamos nenhuma grande destruição se abatendo sobre eles, esquecendo-nos de que muitos são sacrificados anualmente em razão de nossas necessidades alimentares. E falando da seleção natural, observa que a seleção natural atua em termos de vida e morte, preservando os indivíduos dotados de alguma variação favorável e destruindo os que adquiriram qualquer desvio estrutural desfavorável. Ou ainda, que a verdadeira importância do grande número de ovos e sementes, porém, é de compensar a grande destruição, morte, que se abate sobre a espécie em algum período da vida de seus indivíduos. E esse período, na grande maioria das vezes, ocorre cedo. Essa condição de estresse a que a vida está sujeita, na descrição de Darwin, parece ser exatamente do que trata Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, 18, 23, ao se referir à gravidade da condição experimentada pela natureza atualmente, depois que o pecado e a morte se instalaram na criação. Se não, vejamos. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. O termo estresse parece traduzir com precisão os vários dizeres de Paulo nessa passagem, quais sejam:
sofrimentos do tempo presente, a criação submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança dela também ser libertada da escravidão e da corrupção, e que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente, e não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Desta maneira, o alcance biológico dessa declaração de Paulo é indiscutível. Primeiro, porque todos os seres de constituição orgânica se incluem dentre os itens criados. Segundo, porque cita expressamente, referindo-se a nós, o nosso corpo, que igualmente tem constituição orgânica. E terceiro, porque o anseio de libertação que temos é também compartilhado com a criação inteira, o que inclui, mais uma vez, todos os seres organicamente constituídos, que gemem e sofrem as dores do parto até o presente. E a palavra stress, por sua vez, deriva do inglês stress, significando originalmente força ou influência desagradável, pressão, tensão, esforço. Em português, o termo latino correspondente seria estrição, que significa apertar, comprimir. É curioso que Darwin, referindo-se a essa condição de estresse a que os seres vivos estão sujeitos, chegou a escrever que a face da natureza pode ser comparada a uma superfície macia na qual haja 10.000 cunhas agudas cravadas umas ao lado das outras e que vão sendo continuamente enfiadas para o interior da superfície por meio de golpes incessantes, ora numa cunha, ora noutra, cada vez com maior força. O tradutor dessa edição que utilizamos, da Itatiaia, informa, em nota de rodapé, que Darwin eliminou esta citação nas edições seguintes da obra. Pois bem, Paulo não menciona explicitamente a morte nesta passagem que estamos tratando, referindo-se a ela um pouco antes, quando diz: o salário do pecado é a morte. Num primeiro momento, essa declaração de Paulo não parece ter interpretação muito difícil, já que teria sido a partir da primeira transgressão no paraíso que a morte, infiltrando-se na criação, persiste nela até agora, atingindo-nos como um salário ou pagamento devido àquele primeiro pecado. Entretanto, se a morte existe como um pagamento ou retribuição pelo pecado que devemos pagar com o final da vida, por que Paulo não diz simplesmente que a dívida do pecado é paga com a morte? O que daria a entender que o pecado nos imporia uma dívida que, permanecendo devida enquanto vivemos, seria finalmente quitada quando morremos, na forma de um pagamento único. Por que Paulo utiliza o termo salário? O mesmo Paulo diz em Romanos 4,4 que, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. De fato, salário é uma forma de dívida, mas uma dívida quitada periódica ou repetidamente. Salário, portanto, tem a ver, mais propriamente, com pagamentos repetidos àquele que trabalha continuamente, investindo de si próprio, tempo, dedicação e esforço, em prol de uma empresa determinada e mediante prévio acordo. Por que então salário, muitos pagamentos, ao invés de simplesmente dívida de pagamento único? Aqui também Paulo parece ter em mente a criação como um todo, e não apenas a morte de cada um de nós em particular. Ou seja, a morte é admitida como um evento de natureza biológica que atinge os seres vivos de um modo geral. Talvez por isso empregue o termo salário, já que, ocorrendo continuamente no universo dos seres vivos, se poderia entender a morte como um pagamento periódico, cobrado regularmente da vida pelo pecado, tal qual um pedágio que se cobra continuamente no fluxo de um conjunto de veículos no trânsito. A figura do salário ganha ainda mais consistência se considerarmos o papel do sacrifício dos animais regulamentado pelo Antigo Testamento nos 10 primeiros capítulos do livro de Levítico. Se por um lado a essência da lei previa que aquele que pecar, esse morrerá, por outro, a própria lei concedia que, no caso de uma transgressão, ou para cada pecado cometido por um membro da comunidade, um animal deveria ser morto no lugar daquele que pecou, e assim preservava-se a vida do pecador. Ou seja, através da morte substitutiva, concedia-se ao pecador que o mesmo continuasse vivo, desde que outra vida fosse sacrificada em seu lugar. A manutenção da vida em Israel tinha, portanto, um custo elevado, cobrado continuamente nos sacrifícios de morte substitutiva. E assim, o pecado cobrava de cada membro da comunidade não apenas a sua própria morte no final da vida, mas cobrava também, durante toda a sua existência, um salário repetitivo e constante de outras vidas, pago com a morte dos animais sacrificados.
Muito bem. Se, como vimos, a morte não seria o pagamento único de uma dívida, mas ao contrário, como disse Paulo, é salário do pecado, temos então que perguntar: quem produz ou quem paga esse salário? E por que o contraste? De um lado, salário, pecado e morte, e de outro, escravidão, corrupção e vida. Qual a razão de se contrapor um regime de trabalho mais leve, o assalariado, com carga de trabalho menor e descansos maiores, com outro mais árduo, o escravo, com cargas maiores de trabalho e descansos menores? Ou seja, que tipo de associação pode haver entre a morte na criação, o salário do pecado e a escravidão da corrupção? Mas isso é o que veremos no próximo vídeo, quando, ainda utilizando o legado de Darwin, seguiremos tratando do contraste das expressões salário do pecado e escravidão da corrupção. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.